Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Estamos muito felizes com tudo aquilo as coisas que Deus está fazendo. Hoje é o nosso 6º podcast e nós estamos com uma pessoa muito especial, principalmente para mim, para a Ide. É o pastor Kennedy, da Igreja do Cenáculo da Fé, da Várzea. E eu quero já dar as boas-vindas para todos vocês e falar para vocês compartilhar esse podcast, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo muito especial a ministrar nas nossas vidas. Então prepare-se, porque nós estamos vivendo tempos onde Deus tem usado ferramentas extraordinárias. E quando menos você pensa que Deus tem algo a fazer, ou a nos ensinar, ou a falar, é justamente quando o Espírito Santo age e ministra. Então, seja muito bem-vindo, compartilhe, coloque o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e prepare-se, porque o podcast hoje vai bombar. Certo, pastor? Bem-vindo! É prazer. Muito bom te ver, em nome de Jesus. Amém. Só deixar bem claro que nós temos a sua esposa que está aqui junto conosco. Tem uma galera, né, pastor, ao nosso redor, né? Mas dizer que eu estou muito feliz, fiquei muito feliz quando te fiz o convite. Felicidade é nossa. E para quem não sabe, o pastor Kennedy é uma das pessoas do qual eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E ele, quando a gente se encontrou, ele apoiou junto conosco aquilo que a gente sempre fala, que o reino, a igreja, não é uma placa, não é um nome, mas são várias pessoas com o mesmo foco, com a mesma visão e fazem parte da mesma família e têm o mesmo pai. E pastor Kennedy, a gente fez uma grande bagunça o ano passado, né, pastor? Meu Deus, top. Foi mesmo, aquela vez jovem sendo muito cheia do Espírito Santo. Nós temos que repetir de novo, verdade, né, pastor? Com certeza, com certeza. O prazer é meu estar aqui. Que bom, obrigado pelo convite e agradecer, porque o que está sendo feito aqui, eu creio e acredito, e quando eu falo isso eu sinto o Espírito Santo, Amém. Que há de alcançar outras nações. Glória a Deus. E já tem alcançado. É verdade. Muito breve, se preparem para receber grandes testemunhos Aleluia. de tantas pessoas que vão ser curadas através de um episódio. Eu creio, pastor. E enquanto nós estávamos ali conversando antes de iniciarmos aqui, Deus falava comigo a respeito de pessoas que Ele vai tocar no coração, que vão ofertar nesse ministério, nessa missão. Oh, glória. Aleluia. Porque Eu creio. esse podcast, ele nasceu no coração de Deus. Sim. E nessa cidade eu desconheço se há outro. Eu desconheço se tem outro. Mas esse daqui vai impactar muito. Recebemos. E obrigado pelo convite. É um prazer, Bom poder querido. estar aqui com vocês. É um prazer, eu me alegrei muito quando recebi o convite. Era para estar aqui antes, mas coisas aconteceram. Deus sabe E o a tempo gente certo sabe de tudo, exatamente. né, pastor? Tudo tem um propósito. Amém, eu creio E sabemos também. que estamos aqui na hora certa. Sim. Então eu passo a palavra ao pastor Amém. e que o Espírito Santo possa te usar de uma maneira tremenda, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, eu vim de uma família cristã. Nós somos em 4 irmãos. E em um período da minha vida eu me questionei muito e me peguei me questionando muito com Deus. Porque eu nasci com uma deficiência visual que pela medicina hoje eu sou cego. E num período da minha vida eu fiquei questionando muito e falando: Senhor, eu tenho 3 irmãos. Todos eles enxergam perfeitamente. Todos eles conseguem fazer tudo sozinho. Eu me lembro quando eu era criança, eu não sei se tem aqui, mas tinha lá em São Paulo aquelas lixeiras que ficava no portão. Eu ia carregando tudo aquilo com a cabeça. Não enxergava, então ia batendo e tropeçava e caía. E eu fui crescendo com esse complexo de inferioridade. Meu pai e minha mãe sempre diziam: você não é menos que ninguém. Só que às vezes a gente tende a não ficar com as palavras de sabedoria até dos nossos pais. Até às vezes a palavra de Deus
a certo tempo da nossa vida a gente deixa um pouquinho de lado e começa a acreditar no que as pessoas estão dizendo. Exato. A adolescência, eu questionei muito Deus, falei, Senhor, por quê? Por que isso? Eu queria entender. Por que eu fui selecionado? Por que eu fui escolhido? Já era diferente, né, porque todo mundo enxerga bem, todo mundo fazendo as suas coisas. E é algo simples. Simples. Enxergar. Exato. Que às vezes a gente vê as pessoas reclamando de tantas coisas. Sim. Como eu via, às vezes, pessoas próximas a mim, por que isso? Eu não consigo isso, porque aquela coisa, não sei o que. Eu só queria poder tirar a carteira de motorista, por exemplo. E não podia. Algo normal. Algo comum. Quando fui crescendo, eu cheguei aos meus 16, 17 anos, eu via meus primos, todo mundo tirando carteira de motorista e todo mundo fazendo as coisas, e eu, até para pegar o ônibus era difícil. Principalmente de noite, quando eu voltava do trabalho, eu não conseguia saber qual era o ônibus que eu tinha que pegar. Então, e eu sempre fui um adolescente, uma criança, enfim, muito tímida. Então eu sempre tive muita dificuldade de olhar no olho, até por conta do problema na vista. Porque assim, eu sempre pensava, vão zombar de mim, vão rir da minha visão. Tu tava entre aquilo que tu precisava fazer e ao mesmo tempo depender dos outros. Exatamente. E eu me sentia menos. Essa é a palavra. Sim. Eu olhava todo mundo e falava, o que eu vou fazer? Pra pegar um ônibus eu não conseguia. Então eu chegava no ponto de ônibus e eu ficava todo acanhado e falava, meu Deus, é agora. O coração acelerava, porque eu tinha que contar com a sorte de ter alguém no ponto de ônibus pra mim chegar e tentar conversar e perguntar, é que eu não enxergo direito, será que você pode me dizer pra onde vai esse ônibus que tá vindo? E quando não tinha ninguém, eu ia parando todos os ônibus possíveis. Até era engraçado que eu parava e o motorista não imaginava que eu ia perguntar alguma coisa, eu subia. E ele às vezes, teve uma vez que ele já foi dando a arrancada e indo com o ônibus. Não, pera, pra onde que vai esse ônibus? Aí ele, mas tu não conseguiu ler? Não. Aí eu falei, não. Quantos anos tu tinha passado? Eu tinha 16 anos nessa época. Eu falei, não. Em São Paulo, cidade grande que... Voltando um tempo atrás, quando eu era criança, passando de hospital em hospital, de médico em médico, foi quando um médico disse assim pra mim, com 13 anos você não vai enxergar nada. E vindo de um médico, a gente sempre leva com mais potencialidade, né? A gente sempre olha assim e fala, ele estudou pra aquilo. Sim. Não tem mais saída, não tem mais resposta. Medicina não pode fazer mais nada, ele disse. Falou, não tem o que fazer. E pro meu pai, ele conta que foi muito, muito doído aquilo. Quando ele ouviu aquilo do médico, ele falou, meu Deus, meu filho vai ficar sem enxergar. E ele conta, eu não me lembro muito bem dessa época, eu era muito novo, talvez 6, 7 anos, não me lembro muito bem. Mas ele conta que quando saímos do consultório, entramos num elevador, e ali no elevador, meu pai triste, cabisbaixo, pensando, e agora? Ele não entende, meu pai contando, meu filho não entende o que ele acabou de ouvir. Mas eu sei o que significa. E pensando, e ele dizendo que ali conversando com Deus, falou, Senhor, meu Deus do céu, e agora? O senhor não está vendo tudo isso? E então ele disse que eu cutuquei ele assim, ele olhou para baixo e falou, o que foi, filho? E eu falei, Deus está aqui. Do nada. E naquele momento, que acalmou seu pai. Naquele momento, eu começo a falar em línguas. Dentro do elevador. E fui batizado com o Espírito Santo. Uau. No momento, eu me emociono de lembrar porque imagino. Quando ele me conta, eu falo, meu Deus. Imagina você viver um momento de negatividade total. E é assim que Deus faz. Sempre. É as respostas ruins que veio, é as coisas ruins que estão acontecendo. E naquele momento o Espírito Santo vem e fala, mas é nesse momento que eu vou agir. Por quê? Para acontecer cura, precisa ter doença. Sim. Para acontecer o impossível, precisa ter algo que seja impossível de acontecer. Eu creio 100% nisso. Então, eu entendi que se o médico disse aquilo, e se realmente fosse para acontecer, Deus ia dar as ferramentas necessárias. Só que conforme eu fui crescendo, e eu fui vivendo com isso, meu pai falou, olha, o médico falou isso quando era um pouquinho maior. Eu já me lembro bem, tinha uns 11 anos.
E aí foi a época que eu fiquei assim, meu Deus. Então quando eu tiver 13 anos eu não vou enxergar. Eu faço aniversário dia 14 de dezembro. Quando era 13 de dezembro, às 11h50 da noite, eu fiquei no espelho assim. Vai virar meia-noite e eu vou ficar sem enxergar, então eu vou aproveitar pra me ver aqui, porque... É a data do meu do aniversário do meu filho. Sério? Olha aí. Vamos fazer festa junto. Verdade. E eu ficava olhando no espelho e falei, meu Deus. E agora? Eu tenho 10 minutos de visão. Não. Tu tava com isso Eu tava realmente com isso na tua cabeça, mente. porque como eu era muito criança, então pra mim, o médico falou, então é isso. Quando eu fazer 13 anos eu não vou enxergar mais. E eu fiquei ali, e olhando pro espelho. E eu falei, tá, falta 5 minutos. Só que aí desses 5 minutos veio 5 anos. Veio 10 anos. Veio 15 anos. E eu não fiquei cego. E então, eu com 23 anos passei no médico de novo. Porque eu senti alguns incômodos na minha vista. E quando eu passei no médico, a médica, a doutora, falou assim pra mim, ela fez os exames. E aí ela pegou assim o resultado do exame, ficou olhando, olhava pra mim, olhava pro resultado e eu não entendendo nada. Ela, me dá só um minuto. Aí chamou a secretária dela e falou, chama o doutor, não lembro o nome do doutor agora. Chama o doutor tal. Tá, chamou o doutor tal. Olha isso aqui. Aí ele olhou pra mim. Não, mas você tá de brincadeira? Não, é sério, olha então. Não, pera aí que eu vou chamar mais gente. Eu sei que entrou uns 5 doutores lá. Ficaram olhando pra mim, olhando e eu não entendendo absolutamente nada. Eu falei, tá, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí a médica, não. É que acontece que esse exame aqui é de uma paciente nossa. Falei, tá. E esse é o teu? Falei, ok. Ela explicou de uma forma clínica que eu não vou saber descrever aqui, mas ela falou, é idêntico. O seu olho, a forma que ele é igualzinho dela. Falei, ok. Só que ela não enxerga. E você tá me dizendo que você enxerga. Aí eu parei pra pensar e falei, então pra medicina realmente eu fiquei cego. Exato. Só que a mão de Deus Glória a Deus. não permitiu que isso acontecesse. Glória a Deus. Como Deus é. O que dizer? Quando eu escuto alguém falando assim, ah, porque Deus não existe, porque isso, porque aquilo, eu só consigo dizer assim, então me explica por que eu não fiquei cego. Sim. A ciência não tem explicação. A medicina não tem explicação. Milagre, ninguém explica. Não. Só Deus. Glória a Deus por isso. Eu falei pra ela, quando eu tive essa reflexão, eu olhei pra ela e falei, é Deus. E ela, eu acredito, porque não tem outra forma de explicar. E os médicos ficaram assim, mas que coisa, mas como tu enxerga? Aí ele falou, você consegue enxergar aqui? Obviamente, tem letras miúdas que eu não enxergo, tem distante eu não enxergo, mas eu enxergo o necessário para fazer o que eu preciso. Porque pela medicina eu não ia conseguir ver a senhora, eu não ia conseguir ver o Jean, não ia conseguir ver o pessoal que tá aqui. Mas Deus permitiu que eu visse. Então, não tem explicação. Não tem explicação. Então, ao invés de eu ficar reclamando, por que eu não consegui tirar a habilitação? Eu prefiro agradecer por poder ver. É pouco para qualquer um. Que nem o médico falou, ó, hoje você tem 5% da sua melhor vista. Tipo, se a gente fosse dizer em questão de longitura, questão de distância. Sim. Porque clinicamente, como é o seu olho formado, não tem visão. Ela falou, é cegueira, não tem nem como. Mas aí eles fizeram vários testes. Tá, você enxerga daqui, essa distância. Tá, então você tem uns 5%. Aí a doutora, mas então por que aqui o olho dele é igual? Eu não sei, eles ficaram doidos. Deu um nó na cabeça. Deu um nó. E aí eu me lembrei de um acontecido que aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu trabalhava num restaurante de comida árabe. E ali eu me lembro que o chefe ali me demitiu. Falou, por que você não enxerga direito? Não sei o que, e tal e tal. Enfim, fui muito humilhado. Até eu peguei e fiquei muito triste. E voltei pra minha casa. Eu morava no interior de São Paulo nessa época. Eram 2 horas de distância de condução. Eu pegava um trem, um metrô, e mais um trem e mais uma parte a pé. Era longe. E aí na volta, quando eu fui demitido e as palavras que eu ouvi daquele rapaz dizendo que era por conta que eu não enxergava direito,
Aí eu volto do início que eu comecei aqui o podcast falando, que eu comecei a questionar Deus. Sim. Eu entrei naquele vagão e era lotado. Bom, quem já viu alguma coisa de São Paulo sabe, os trens, os metrô. E eu falei, Senhor, usa alguém. Pai, usa qualquer pessoa, alguma coisa, mas fala comigo por quê? Por que eu não estou enxergando? Por que os meus irmãos enxergam e eu não? Por quê? Comecei a questionar. E ninguém veio falar nada comigo. Eu fui 2 horas de viagem chorando. Sentei no vagão no chão, debrucei a cabeça, eu conseguia chorar e tentar entender o que estava acontecendo. Você estava se entregando praticamente. Totalmente. Né? Eu entendi que acabou pra mim ali. E foi aí que eu conheci o primeiro pensamento suicida. Foi quando eu comecei a pensar que... Vou terminar com tudo. Por que eu tô... Se eu vou ser um inválido, eu não posso trabalhar, então não vai ter sonhos, não vou poder conquistar nada. Nossa. Um jovem de 16 anos, eu me tranquei no quarto por exatos 2 meses. Nossa. Meus pais tentavam, mas eu já tinha me entregado. Tu já tinha decidido, né? Eu já tinha planejado tudo como seria, já estava decidido. Só que em um dia, meu pai bateu na porta e falou, filho, deixa eu falar com você. O pai vai pregar em Minas Gerais, você não quer ir comigo? Eu não queria nem sair de casa, mas aquele dia eu falei, eu vou fazer essa viagem e na volta eu acabo com tudo. Pelo menos meu pai vai ter umas lembranças boas comigo, não vai dar lembrança que eu tô trancado no quarto, que eu não falo com ninguém. Então eu fui. E aí nessa viagem, meu pai tava ministrando e um irmão que eu nunca vi na vida, que nem conhecia meu pai, não conhecia ninguém, saiu lá da frente da igreja e veio vindo na minha direção. E eu tava aqui, aquela coisa, eu estava com o corpo presente na igreja, mas a mente estava no que eu ia fazer depois. Então aquele senhor veio até mim e ele começou a falar tudo o que eu estava vivendo, sem nunca me conhecer, e falou, eu sou o seu Deus, eu te conheço. Se tu não tivesse aqui, a cova já estava feita. Você acha que eu não ouvi quando você disse que ia tirar a sua vida? Você acha que eu não vi você chorando naquele vagão e começou a falar tudo, coisas detalhadas que eu não tinha contado? Eu não contei nem pro meu pai coisas que aquele rapaz usado por Deus, aquele senhor usado por Deus falou. Glória a Deus, que Deus é o único que pode Meu Deus, ler sabe? Os nossos pensamentos. Porque se eu tivesse contado pro meu pai alguma coisa, o inimigo ia finalmente, você contou pro teu pai, depois contou pra ele. Exato. Mas aí, a primeira coisa, meu pai nem o conhecia. Sim. E outra, eu não tinha nem contado pro meu pai algumas coisas que ele falou. Os detalhes. E ele falando, e falou, e outra. Pra te mostrar que é Deus, que sou eu que falo com você agora. Tu foi demitido daquele emprego. Onde tu servia alimento para as pessoas. Mas o alimento que você servia era um alimento terreno. Estou eu te chamando para servir um alimento espiritual. Glória a Deus. Nossa. Eu entendi que eu perdi o emprego, mas estava ganhando uma missão. Amém. Eu entendi que para o homem eu fui rejeitado, fui descartado, mas para Deus... Glória a Deus. Eu costumo dizer que é por isso que um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Uma vez eu me peguei pensando, por que não a águia? A águia, uma ave tão poderosa, por que a pomba? Aí eu fui entender. Comecei a reparar uma pomba uma vez numa praça. E via que tudo que o homem jogava fora, a pomba ia lá e pegava. Tudo que o homem descartava, a pomba ia lá e pegava. Assim é o Espírito Santo. Quando o homem descarta, joga fora, o Espírito Santo vem e fala, não serve para eles, mas serve para mim. Yes, pastor. Quando Deus usou esse Senhor para falar todas essas coisas e eu tive esse pensamento, eu despertei para pensar em tudo que poderia acontecer se Deus não tivesse falado, se Deus não tivesse usado alguém. E talvez tem pessoas nos ouvindo agora que estão vivendo a mesma situação. Que estão passando por momentos de
que se sintam inferior, Uhum. que se sintam menos, Se sintam sozinhos. que se sintam muitas vezes, sozinhos, pastor. que acham que, eu até uso uma frase, que é o verme do carrapato, Uhum. Uhum. que não vai conseguir nada, que não vai alcançar nada. Essa é a maior mentira que o diabo quer que a gente acredite. É verdade. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos em João 15,16, que foi o próprio Jesus dizendo, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Uhum. Então, meu irmão, se Jesus te escolheu, o maior homem que já pisou nessa terra, ele carregou cruz, ele sofreu humilhação, ele passou por tanta vergonha por causa de nós. Não importa se o namoradinho terminou, se a namoradinha abandonou, meu irmão, Jesus escolheu a gente. Isso basta. Amém. Aquela cruz hoje está vazia por causa do amor que ele tem por nós. Sim. O amor incondicional, pastor. Imensurável, incondicional e... se fôssemos explicar o amor de Deus, faltaria tempo, palavras, porque... Sim. Ele nos encontra quando nós realmente não somos encontrados por ninguém. Exato. Eu acredito que do mesmo jeito que aconteceu contigo, pastor, deve estar acontecendo talvez nesse exato momento. Verdade. Que nem nós estávamos conversando antes, queridos, sobre o que nós muitas vezes vemos, não apenas na igreja, mas no dia a dia, na nossa sociedade, onde são impostos tantos o que é certo, o que pode, para você ser aceito, você tem que ser assim, 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 assado. Ei, não é assim que Deus não nos vê. Glória a Deus por isso. E João escreveu, Deus não olha do mesmo jeito que o homem vê. Sabe? Então eu acredito sim que, e eu vou ainda além, pastor. Eu acredito que daqui a pouco Deus permitiu você chegar naquele momento, naquela hora, naquele vagão, dizendo, eu não tenho mais força. E eu acredito que foi exatamente nessa hora que Deus disse, agora eu vou começar a trabalhar. Sabe, verdade, pastor? Então, eu acredito assim, que realmente o seu testemunho possa impactar jovens, homens, mulheres, famílias, né? Que possam saber que não existe impossível para Deus. Aleluia. Você é prova viva disso, Aleluia. pastor. Sabe? Eu poderia falar muitas coisas, de tantas coisas que Deus tem feito. Realmente, um médico como esse chegou para mim e disse, você não pode ter filhos. Meu Deus. Você pode adotar. Sabe? E eu tinha 19 para 21 anos, pastor. Então, e o meu sonho, pastor, era ser mãe. Era ser mãe. Então imagina alguém chegar e falar isso. E daqui a pouco pessoas ao teu redor dizendo, não, mas você pode adotar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E dentro de mim algo dizia, você será mãe. Aleluia. E será mãe de multidões. Mas naquela hora eu dizia, mas como não consigo ser mãe de um filho? Eu não entendia. E não passou 2 meses que eu acabei engravidando do Júnior. Veio a Lê, o Emanuel e Mateus. E tantos 45 filhos que eu tenho espirituais. Glória. E muito mais que eu digo, Senhor, eu quero mais. Então, eu acredito que sim, a gente não pode desmerecer os médicos. Sim. Tu entende, pastor? Sim, verdade. Mas eu acredito que nesse caso é um exame de uma ciência, de um médico dizendo, não pode. Mas aí vem Deus no mundo espiritual e diz, mas eu faço. Aleluia. Tu entende? É desse Então, jeito. não tem explicação, pastor. Verdade. Sabe? E consequentemente, depois disso, eu acredito que a tua vida deve ter dado um... Foi um 360 graus. um estralo total. Eu falei, bom, se Deus me chamou pra isso, então eu vou de encontro. Tem uma frase que... Eu quero isso. Exato, que a gente diz muito e eu comecei a me corrigir quando eu comecei a dizer assim, eu vou correr atrás. Não, correr atrás não. Porque a palavra diz em Deuteronômio, e todas essas bênçãos te alcançarão. Sim. Então eu vou correr de encontro. Aleluia. Deixa que as bênçãos vão vir até mim. Aleluia. E eu comecei a estudar, fui fazer faculdade de teologia, fui pra cima e falei, vamos, vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Só que, muitas das vezes eu me vi como o povo no deserto. Sabe como o povo era e é até hoje? Acontecia um milagre. Aleluia, glória a Deus.
Sim. Passava um tempo sem milagre. Esfriava. Cadê Deus, ué? Cadê? Muitas vezes parece que a gente é aquele povo que precisa viver milagre todo dia. Exatamente. Por que isso? Porque, infelizmente, nós fomos, não posso dizer infectados, mas fomos direcionados a acreditar. Uhum. Até nos louvores, em tudo que a Sim. gente vê. Vai ser de milagre em milagre, de vitória em vitória, de bênção em bênção. E vai ser. Só que não é só isso. É bem isso, pastor. A vida de um cristão tem milagre? Tem vitória? certeza. Tem. Só que tem muita luta. Uhum. E enquanto nós estivermos vivos, vai ter luta. Se não for luta na área financeira, vai ser na saúde. Vai ser na familiar, vai ter luta. Sempre. Até porque se nós não tivermos luta, muitas das vezes nós nos afastamos de Deus. É. É uma forma de Deus fazer o povo voltar para Ele, é o quê? Uhum. Colocando luta, colocando peste. Olha o que aconteceu com a infecção que a gente teve mundial. Sim. Nunca se viu tanto cristão, cresceu, porque o povo se voltou. Exato. Deus permitiu as pragas no Egito, Eu creio também nisso. foi dessa forma. É bem isso, pastor. E aí o que aconteceu? Passaram anos, eu já estava fazendo faculdade de teologia, Uhum. e de novo, eu me pego questionando Deus do problema na vista. De novo. É como se fosse aquele espinho que Paulo fala, que Exato. quando a gente começa a andar sozinho, vem aquele lançar. Eu né? comecei de novo a questionar e foi num momento, assim, eu me lembro numa noite, tava eu, uns amigos, a gente tinha ido sair pra lanchar. Uhum. Todo mundo ali, todo mundo tava conversando, rindo, aquela coisa, e eu pensando, por que, Deus? Por quê? Por quê? O tal do porquê. Por que o Senhor permitiu? Só que o problema é que eu comecei a questionar duramente. Uhum. E comecei a falar, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Na minha mente. Dizendo, rapaz, por que não faz sentido? Porque eu queria tirar a carteira de motorista. Eu queria poder fazer isso, fazer aquilo. Eu não quero ter o chamado agora. Eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer as minhas vontades. Eu quero sair, eu quero curtir. Sou jovem. Eu sou jovem. Quero viver. Quero viver. Uhum. E então, nesse meio período, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. E aí o pessoal que tava comigo falou, o que foi, cara? Tá tudo bem? Não, uma dor de cabeça. Eles falaram, ué, quer um remédio, alguma coisa? Eu falei, tá, me dá um remédio. Me deram um remédio pra dor de cabeça e tomei. Só que aquela dor foi aumentando. E eu lembro nitidamente, a minha vista direita começou como se fosse um círculo escuro e foi se aumentando. E a dor latejava e aumentando aquele círculo na minha visão. Passaram-se acho que uns 30 minutos de dor de cabeça, eu comecei a não enxergar nada. Fiquei cego. Nós estávamos numa mesa como essa, todo mundo comendo. Quando eu fui pegar o refrigerante para tomar, eu zerou a visão. Escuridão. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, o que foi, cara? Fala baixo, o que foi? Eu não tô enxergando nada. Como você não tá enxergando? Como assim? Eu não tô vendo, gente. Me leva pra casa. Pelo amor de Deus. Aí eu me desesperei. Aí, outrora, a mente que ficava questionando Deus falava, Senhor, obrigado pela visão que eu tenho, Senhor, porque, meu Deus, e tal, o que tá acontecendo? Eu nunca mais vou reclamar, eu nunca mais vou questionar. Me levaram até em casa, eu cheguei em casa, eu me joguei na cama, fechei a porta e falei, meu Deus, por favor, se o Senhor fazer com que volte a minha vista, eu nunca mais vou reclamar, nunca mais vou questionar de nada. Uau. Adormeci. Uhum. Quando eu acordei, a vista tinha voltado. Só que nesse sono, eu tive um sonho. Em que Deus falava pra mim, você acha pouco? E se eu tirar o pouco? Porque o pouco que você vê, fui eu que dei. É no pouco que eu faço muito, né? E se eu tirar isso que você acha que é pouco, você vai entender que é muito. Yes. Acordei, voltei a enxergar e prometi pra mim mesmo. Nunca mais vou reclamar, vou questionar. Senhor, se o Senhor mandar eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Eu tô aqui pra servir. Só que poderia ter sido evitado. Então a gente, nós seres humanos, só Deus pra ter compaixão, porque o ser difícil de lidar. Sim. Parece que nem nós muitas vezes sabemos o que queremos. Exato. A gente pede uma coisa hoje, aí Deus não dá, não acontece. Ah, Deus, o Senhor não fez o que eu quis e tal, porque Deus sabe que amanhã você vai estar querendo outra coisa já. Exato. E talvez o que você quer não é o que você precisa.
ou muitas vezes Ele não dá porque sabe que no momento que Ele nos der, a gente abandona. Exatamente. Esses dias eu ainda falei, Deus prefere muitas vezes não nos dar ao nos perder, sabe? Então, só que eu acho que é muito forte o que tu tá falando, pastor, não apenas sobre a cura, mas é algo que eu tenho falado muito lá na igreja. E se a gente abrir hoje todas as redes sociais, como a gente tá vendo o mover do Espírito Santo, e tudo com um único foco, caráter. É tipo assim, volta pra mim. Volta pra mim, sabe? Não é claro que tem aquilo que nem o pastor falou, é muito sério. Muitas vezes a gente busca só aquilo que as mãos de Deus podem nos dar. Mas quando a gente vai realmente se prostrar aos pés? Quando a gente vai realmente valorizar a vida, o sopro de vida que Ele tem nos dado. Só que tudo isso eu vejo algo muito importante na tua vida. Você não está contando uma história. Tu está contando aquilo que Deus fez em você. Exato. E isso é surreal. Então, a gente poderia olhar e dizer assim, que bênção, pastores. Mas não, quando a gente fala aquilo que Deus faz, não é uma história. Tu tá falando de poder. Tu tá falando de intimidade. É algo que, na geração que nós vemos hoje, estamos carentes disso. A gente vê jovens muitas vezes reclamando de... Isso me emociona. De tantas coisas que não tem recebido, que não tem alcançado. Mas e aquilo que Deus tem feito, pastor? Sabe? Aquilo que Deus tem nos dado. Que nem tu falou sobre o povo no deserto. O povo estava lá recebendo maná dos céus. Né? E ó, muitos deles estavam preocupados com o que nós vamos comer amanhã. Alguns queriam guardar os pão né, na mochila, no coisa assim. E Deus do céu tá olhando, mas por que tá guardando pão para amanhã, se amanhã eu vou mandar um pão fresquinho? Vou mandar margarina, vou mandar cheirinha, vai estar tudo lá. Mas é que nós muitas vezes somos tão ansiosos e querendo, que muitas vezes esquecemos que Ele é tudo, pastor. Exato. Os detalhes, cada detalhe é muito forte. Ele está em tudo. E essas experiências que eu tive, que eu vivi, me levaram a ser uma pessoa hoje que não reclama mais. Glória a Deus por isso. Quando eu me casei com a minha esposa, ela tá aqui pra afirmar isso. Linda, maravilhosa. Deus prepara o melhor sempre. Sempre. A gente se casou e o chuveiro da nossa casa não esquentava. E era bem no inverno. Em Canela, nós Tinha morávamos. que ser no inverno, né? Água gelada. Então, e eu falei, glória a Deus, amém, aleluia. Então sempre quando eu tô falando com as pessoas, eu sempre digo, gente, agradeça sabe, pelo pouco. Uhum. Ah, você agradeceu hoje? Às vezes a pessoa chega, pastor, porque nada acontece, ó. Eu tô orando, tô jejuando, tô fazendo sacrifício, tô fazendo voto, nada acontece. Eu falei, como nada acontece? Respira fundo aí. Ué, como é que esse ar entrou no seu pulmão? A ciência pode dar 1001 explicações. Mas se Deus quiser, Ele corta agora o ar. E aí vai precisar de um tubo de oxigênio e vai precisar ficar acamado. Tem pessoas querendo ter o que você tem. Ser quem você é. A gente parece, infelizmente, essa frase é tão antiga. Minha avó dizia isso muito. A gente só valoriza quando perde. Mas parece que é isso. Até hoje. A gente precisa perder para valorizar? Não, valoriza o que você tem. Cuida do que você tem. Talvez você ache pouco, mas é muito. É muito, é precioso, é valoroso. E ó, quando Jesus disse, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar, o que Jesus está dizendo? A fidelidade fala do quê? Ser grato. Sim. Quando você é fiel, você agradece. É ter honra, né, pastor? Honra aquilo. É pouco para você? É. Pode ser pouco, mas se você não valorizar, não agradecer, não honrar esse pouco, você nunca vai chegar no muito. Exato. Hoje, na minha casa, tem chuveiro com água quente. Não reclamei da água gelada. Nunca mais reclamei de nada. Sim. De nada. Claro que vez ou outra a gente se pega, às vezes, pensando em reclamar por que isso tá acontecendo. Aí já não estralou. Opa, lembra? Lembra onde você tava? Lembra como você era para enxergar agora? Falei, então, gratidão. Fico muito feliz por isso. Eu fico muito satisfeito
e animado quando eu vejo os jovens que estão aqui com a gente fazendo esse trabalho tão lindo, porque isso que está acontecendo, esse é o 6º episódio, né? É algo que, como eu disse no começo, veio do coração de Deus. E eu entendo que tudo são propósitos e não dá para pular a etapa. Hoje a etapa é essa, estamos aqui. Amanhã ou depois pode ser um estúdio muito maior, uns equipamentos top de linha. E não esqueçam de mim, me chamem de novo. e Deus abençoar. Só que como Deus abençoa se a gente não honrar, não valorizar, não agradecer? Gratidão a tudo que Deus tem feito, Ele vai fazer mais. Glória a Deus. Esse é o pensamento do cristão. Glória a Deus. É assim que a gente tem que viver. Eu creio. Eu tenho certeza que o teu testemunho hoje vai tocar muito. Amém. Em muitas vidas. E eu quero repetir de novo o quanto eu estou muito feliz Glória a Deus. de você estar aqui. Alegria minha. O quanto a gente, quando eu digo a gente, eu digo a família ID, a igreja, ama vocês, respeitam vocês. Eu quero fazer o próximo podcast você trazendo teus louvores. Aleluia. Eu vi que são bênçãos que saem do coração do Senhor. Amém. Mas eu quero te pedir, pastor, para você enviar uma mensagem para o povo que está ali nos ouvindo. E queridos, preste atenção. Ouça cada palavra. Não são apenas histórias que estão sendo contadas nesse podcast. Entenda que cada história que está sendo dita pode ser de testemunhos sobre ministério, sobre chamado, sobre cura, sobre libertação. Mas o intuito desse podcast, como o pastor disse que saiu no coração de Deus, é porque Ele ama você. É verdade. Ele ama as É vidas. verdade. Todas as ferramentas que Deus tem nos dado, que o Espírito Santo tem nos colocado no nosso caminhar, só tem um único objetivo: as almas, as vidas. Queridos, nós estamos chegando cada vez mais, né, pastor, nos últimos tempos. É como se Jesus já estivesse batendo a porta. Mas o Senhor está dizendo, volta para casa. Aleluia. Do jeito que está. Então você pode estar se sentindo inferior, você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar, que nem o pastor disse, aqui nessa noite. Talvez já está tudo na sua cabecinha, de tudo como você quer acabar com tudo. Mas se esse podcast chegou até sua vida, até seu celular, até o lugar onde você está, Deus está dizendo, ainda vale a pena. Aleluia. Deixa eu fazer, deixa eu te ajudar, deixa eu estender a mão. Então, pastor, é para essas vidas que eu gostaria que o pastor desse uma mensagem, que se dirigisse a eles, porque as vidas é a maior riqueza que Deus tem por causa dessas vidas, por causa de nós, pessoas imerecedoras desse amor, que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que nós pudéssemos nos arrepender e, mesmo sendo bastardos ou rejeitados, ter um Pai sobrenatural Glória sobre a as Deus. nossas vidas. É verdade. Né, pastor? É verdade. Queria que o pastor desse Amém. as últimas palavras. Lembrar vocês que nós temos nosso canal ali no YouTube, aqui no YouTube também, né? Glória a Deus. Pesquisa aí por KS, K-A-E-S-S-E, você vai encontrar ali, tem os nossos louvores, tem as mensagens diárias também. Mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo convite, me sinto muito honrado por estar aqui e por fazer parte do começo dessa trajetória tão linda que virá em nome de Jesus. Amém, eu creio. E você que está nos ouvindo, como a pastora disse, não é em vão, não é por um acaso, não existe acaso, é propósito. O maior papel do nosso adversário hoje em dia é fazer, se fosse descrever o nosso adversário hoje, seria um ponto de interrogação. Ele sempre causa dúvida, ele sempre vai colocar na nossa mente alguma questão, alguma pergunta. Se Deus existe, então por que a maldade existe, por exemplo? Por que a maldade existe? E eu respondo para vocês com a própria ciência. A física diz que não existe o frio. O frio é, na verdade, a ausência do calor. Sendo assim, nós entendemos que não existe a escuridão também.
A escuridão nada mais é do que a falta da luz. Então assim nós entendemos que não existe a maldade. A maldade é a ausência de Deus. Entenda isso, põe isso no seu coração. Não deixe o inimigo te enganar com tantas questões que talvez parecem que não tem resposta, ou isso ou aquilo, ou fazer com que você esqueça quem você é. Porque a partir do momento que você esquece quem você é, você esquece também quem te chamou, quem te separou. Por mais que você ache que você não é ninguém, que você não vai conseguir nada, você foi escolhido por Deus, separado por Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 1, verso 15, Paulo escreveu dizendo: eu fui separado no ventre da minha mãe. Para mostrar o quê? Não é o que você fez ou o que você deixou de fazer, porque antes de você fazer qualquer coisa, Deus já tinha te escolhido. Então, para finalizar aqui, guarda no seu coração. Não esqueça quem você é. Não esqueça quem te chamou. Quando você coloca isso na sua cabeça, ninguém vai poder te parar. Por quê? Quem eu sou? Escolhido por Deus. Quem me chamou? O próprio Deus. Então eu vou em frente. Porque o amanhã vai ser bem melhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Querido, queria te Amém. agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, que Deus possa estar abençoando vocês cada vez Amém. mais. Contem com as nossas orações, Amém. contem com a família Ide. Glória a Deus. E vamos fazer um louvorzão Em nome de em Jesus. breve, em nome de Vamos Jesus. sim. Queridos, fiquem com Deus, compartilhem e pode ter certeza, como o pastor acabou de dizer, você é escolhido Aleluia. por Deus. Não duvide sobre isso. Amém? Que Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua vida, seus planos, os seus sonhos. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aleluia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Deus abençoe.